nessa noite de hoje. Boa noite, Bruno, Juliana. Boa noite para vocês. Bem, pessoal, hoje a gente vai começar a segunda unidade. No final da aula, boa noite, Oswaldo. No final da aula, a gente vai abrir um espaço para as pessoas que queiram perguntar coisas sobre a prova, sobre as faltas. A gente abre um espaço, tá? Então, no final dessa aula, a gente vai comentar. No geral, a prova as notas foram boas. O que talvez não foi tão bom foi as notas em relação às dissertações. Aí, realmente, inclusive eu vou comentar sobre isso mais no final, tá? Mas a nota em si, a maioria da turma tirou nota 10. Claro, isso tem a ver com as inúmeras atividades, né? Por isso que a gente reforça aquela ideia. Façam todas as atividades, pessoal. Não deixem de atividades sem fazer, tá? Inclusive, eu já passei as duas. Pronto, nessa segunda unidade, a gente só tem 3 pontos. Não é porque tem menos assunto, não. É porque, inclusive, eu tenho até que depois repensar em dividir disciplina em 4 pontos, porque realmente fica mais prático, né? Mas aí eu vou repensar para os próximos semestres. Essa questão dessa divisão, se é mais adequado a gente deixar 3 pontos, a gente pode dividir em 4 pontos, porque, por exemplo, esse ponto que é 6 e 7 dá para a gente dividir em 2, né? Que aí é bens e famílias e aliás, bens e obrigações e família e sucessões. Então, pessoal, vamos abordar essas questões no final dessa aula. Deixa eu pegar aqui a aula de vocês. Inclusive, já está disponível o ponto 5 e 6, só falta o 7, no caso. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Tá certo. 5. Ponto 5. Bom, pessoal, então vamos prosseguindo aqui, porque a gente, realmente, a nossa carga horária não é muito grande, né, e a gente tem que começar. Então, no final da aula, aí eu vou comentar sobre a prova. Se alguém tiver dúvidas ou questionamentos em relação à questão de faltas também, a gente fica à disposição, tá? Então, eu vou começar agora, acho que vocês já podem ver, eu vou começar o ponto 5. Os slides do ponto 5 e 6 já estão disponíveis, os exercícios de fixação e estudos dirigidos também, e aí vocês podem fazer até o final agora do mês de abril. Bom, pessoal, o ponto 5 é conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Então, nesse ponto 5, a gente estuda basicamente os critérios para você aplicar a norma de um país em outro. A gente já falou aqui, acho que várias vezes, que a lógica do direito internacional privado é que a gente pode aplicar a legislação de um país em outro, né? Claro, tem alguns requisitos, não pode ser qualquer legislação, não pode ser tudo, né? Existem limites que a gente vai estudar nesse ponto, do que a gente possa aplicar de norma estrangeira em outro país. Então, é basicamente isso que a gente vai ver no ponto 5. O ponto 5 é muito importante. Então, em vista da inexistência de um tribunal supranacional com essa competência, não pode o juiz brasileiro, se julgando incompetente, remeter o feito a um juiz estrangeiro para julgá-lo. Contudo, pode julgar usando uma lei estrangeira indicada através do elemento de conexão. Bem, isso tem a ver com um princípio que vocês que gostam de direito processual, e não é o meu caso, viu? Vocês sabem que é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.
Então, um juiz brasileiro que receba uma causa que envolva uma questão de direito internacional privado, ele não pode remeter para um juiz estrangeiro. Diz assim, não, eu sou incompetente, que tem que julgar isso é o juiz da Alemanha. Não. Ele pode julgar o conflito utilizando a lei, nesse caso, desculpem, da Alemanha. Claro, existem limitações para isso, existe, né? Mas a ideia é essa. Por quê? Porque não há tribunais supranacionais. Aliás, até existem, mas não existe no nosso contexto. Tribunais supranacionais, acho que vocês sabem, só existe dentro do contexto da União Europeia. E mesmo assim, lá, não é para tudo, né? Dentro daquilo que é competência da União Europeia. Então, lá também existe a questão da aplicação das normas de direito internacional privado, né? A gente já falou, já citou, inclusive nos exercícios que vocês têm, a gente já viu a legislação de vários países europeus, né? E que eles também aplicam normas de direito internacional privado e usam critérios muito parecidos com esses que a gente vai comentar no ponto 5. Então, a lei estrangeira é recepcionada como lei, não como fato, o que elimina o ônus da prova e uma antipatia de uma pretesa superioridade da lei do foro. Antigamente, e quando eu falo antigamente é século XIX, tá? Porque os brasileiros, quando falam antigamente, forró das antigas, eles pensam nos anos 90, né? Forró das antigas, para mim, é Luiz Gonzaga. Anos 90, para mim, foi ontem. Ontem não, né? Quando eu era adolescente. Bem, mas enfim. Nesse caso aqui, no século XIX, até o século XIX, vamos dizer assim, muitas vezes a lei estrangeira era utilizada, mas como uma questão de fato, não como uma questão de direito. E para vocês pode parecer estranho esse dilema, mas hoje em dia já a norma estrangeira é recepcionada como uma lei, é uma lei. E aí vocês lembram, né, vocês que gostam de direito processual mais do que eu, vocês lembram, por exemplo, que no caso do Brasil, o juiz brasileiro ele é obrigado a conhecer a legislação federal, mas ele não conhece a legislação municipal e estadual, e quem invocar a legislação municipal e estadual tem que provar a vigência dessas normas, né? Pronto, aqui é parecido. A legislação estrangeira pode ser aplicada desde que seja provada a sua vigência. É uma legislação como qualquer outra. No entanto, e aí é aquilo que eu estava falando, né? A parte que alegar o direito estrangeiro deverá provar a existência, o texto e a vigência da lei se isso for solicitado. Também tem um detalhe. O juiz, se ele quiser, ele não solicita, né? Isso também acontece em relação à legislação estadual e aí em relação à legislação municipal. Por exemplo, o juiz de uma vara da fazenda de uma cidade, como ele conhece bem a legislação tributária daquele município, daquele estado, ele possa até não fazer questão de não exigir, que ele já conhece, né? Mas, assim, a única legislação que ele é obrigado a conhecer, no caso do brasileiro, e não esqueçam, pelo amor de Deus, nem todo país é federação como o nosso, nem todo estado, melhor dizendo, é federação. O nosso é. Outros não, tá? Muitos outros. E aí, gente, hoje em dia é fácil de você provar a vigência da legislação estrangeira, porque a maioria dos países, ou pelo menos aqueles um pouquinho mais organizados, eles têm um banco de dados com a legislação nacional. Inclusive, muitas vezes até traduzido, tá? Por exemplo, a China. Ela tem banco de dados em chinês e em inglês, com a tradução da sua legislação em inglês. A Alemanha tem alemão e tem inglês também. A Suíça, só que a Suíça já avisa, o texto em inglês não tem a mesma fé do texto dos idiomas oficiais da Suíça, né? Que a Suíça tem 4 idiomas oficiais. Inglês não, perdão, alemão, francês, italiano e romanche, que é uma língua local. Então, só tem fé pública, aí eles informam lá, tem a tradução para você ler, né? Mas só tem fé pública nos idiomas oficiais da Suíça. No caso da Alemanha, eu nem lembro. Eu já olhei o banco de dados da Alemanha, inclusive até uso algumas questões da legislação alemã, que tem uma lei parecida com a nossa LINDB, né? Pronto, a Alemanha, Itália, eles têm uma lei parecida com a LINDB. A Suíça também. No caso da Suíça, é bem parecido o nome, que é LINDB.
LINDP. No caso da Itália e da Alemanha, Lei de Introdução ao Direito Privado, alguma coisa assim. Então, pessoal, o juiz pode ser que ele nem exija que seja aprovada a vigência da lei estrangeira. Mas se ele exigir, existem os meios de provas que a gente vai falar aqui no ponto 5, né? De como provar a lei estrangeira. Acho que os próximos tópicos a gente vai falar sobre essa questão de como provar a vigência do direito estrangeiro. E aí notem o seguinte, quem quiser advogar na área de direito internacional privado, não vive só de LINDB, né? Vai ter que pesquisar a legislação de outros países. Então, você está atendendo um cliente que é casado com uma pessoa estrangeira, ou que tem bens em outro país, ou que já trabalhou, já viveu em outro país, e aí tem alguma relação jurídica envolvendo bens, obrigações ou família entre os dois países, você vai ter que pesquisar na legislação daquele país. Hoje em dia, isso é muito fácil, porque, como eu disse, pela internet, basicamente, você baixa tudo, né? O próprio juiz pode ir lá e conferir a legislação do país. Os países mais organizados, eles têm um banco de dados, sim, que coloca. Por exemplo, teve uma aluna, acho que há uns 15 dias, uma aluna nossa, que ela veio perguntar em relação a um acordo do Mercosul sobre cumprimento de mandado de busca e apreensão de pessoas. Aí ela queria saber se o Uruguai e o Paraguai... Basicamente, ela nem perguntou direito, mas eu entendi depois que era isso. Ela queria saber se o Uruguai e o Paraguai tinham ratificado aquele tratado. Aí eu só achei da Argentina e do Brasil, porque a Argentina e o Brasil têm um banco de dados organizados, não só da legislação nacional, mas dos tratados, que também ratificou, né? Mas do Uruguai e do Paraguai não estava disponível, não. Do Uruguai eu já achei legislação interna, do Paraguai também, né? Mas tratados que eles tenham ratificado, não. Então, quais são os meios de prova de lei estrangeira? Pode ser pessoal, pode ser judicial, extrajudicial, documental, pericial, testemunhal, publicação oficial, certidões, pareceres de juristas e advogados, livros, códigos, etc. Então, existe uma infinidade de meios da gente provar a vigência de uma lei estrangeira, né? Quais são os mais comuns, os mais utilizados? Aqui no Brasil, os mais utilizados são dois. Ou certidão emitida pelo consulado ou embaixada do país, que você quer provar a legislação, ou declaração assinada por dois advogados que tenham inscrição naquele país. Por exemplo, pensem num caso de uma pessoa que tem imóveis na Flórida, aí está tendo um problema com o inventário, não sei o quê. Beleza. Aí a pessoa consegue, vai no consulado americano em Recife, procura, né, pede uma certidão sobre aquela legislação, ou então procura dois advogados que tenham inscrição na Flórida, inclusive muitos brasileiros têm, né? Muitos brasileiros advogam, principalmente na área de imigração e de imóveis na Flórida. Muita gente mesmo. Portugal também, mas é mais... Na Flórida tem muita gente. Então, o Código Bustamante, que lembrando, ele é um tratado, né, a Convenção Interamericana sobre Direito Internacional Privado, ele permite a prova de direito estrangeiro através de certidão emitida, no caso nem seria certidão, declaração, né, por dois advogados militantes no país de origem da legislação. No caso dos Estados Unidos, como eu disse, tem muitos brasileiros que advogam lá. Então, a norma estrangeira aplicada é a lei material substancial, sendo usado também os meios de provas determinados pela lei estrangeira e não proibidos pelo direito brasileiro. Aqui, vocês de direito têm uma facilidade maior de entender do que quando eu estou explicando isso para o pessoal de RI, né? O que é lei material? Então, lei material, por exemplo, seria um código civil, um código penal da vida. Isso é lei material. Lei material, nesse caso aqui, é aquela que não é processual, porque, obviamente, que a lei processual vai ser a lex fori, ou seja, vai ser determinada pela lei local. Então, essa norma que é aplicada aqui à lei estrangeira é uma lei que não é processual, porque, no caso, o processo, ele vai seguir a lex fori. Então, vocês sabem, né, em regra, as questões de direito internacional privado, a regra de competência é da Justiça Federal. Então, o juiz federal brasileiro que esteja julgando uma causa de direito internacional privado, ele vai
julgar de acordo com, do ponto de vista processual, de acordo com as normas processuais brasileiras. O que ele vai usar como norma processual como norma estrangeira, é lei material, como, por exemplo, um código civil estrangeiro, né? Um código penal, até um código tributário. Retorno. Aliás, antes de falar sobre... Não, vou falar sobre retorno e depois eu abro aí para ver se tem alguma pergunta no chat, podem colocar. Retorno é a operação pela qual o juiz nacional volta a aplicar o seu próprio direito, a lex fori, ou um terceiro no julgamento da causa, seguindo a indicação do direito internacional privado da jurisdição cuja legislação foi consultada. Esse retorno a gente cita, mas a LINDB proíbe expressamente. É o seguinte: um juiz, vou citar um exemplo. Um juiz brasileiro, para resolver um conflito de direito internacional privado, ele vai buscar a legislação argentina. Quando ele vai analisar a legislação argentina, ele percebe que já não seria competente a legislação argentina, seria competente a legislação brasileira. E por isso que chama retorno, entendeu? Você analisa a estrangeira, mas quando você chega lá na estrangeira, você vê que é a sua mesmo, que é para ser aplicado. O nome disso é retorno. No caso do Brasil, a LINDB proíbe, mas a maioria dos países aceitam e boa parte dos nossos doutrinadores defendem. Inclusive, já caiu questões sobre retorno na OAB há pouco tempo. Né? Vocês que andam fazendo, pronto. Espero que vocês estejam acessando aquela plataforma, né, da ACES, que disponibilizou para a OAB. Por favor, acessem, pessoal, para que a gente continue justificando a manutenção da assinatura. E também vocês têm acesso ali a apostilas, você tem acesso a questões, né, de concurso, inclusive nessa área. Mas é o seguinte: o retorno não é admitido pela LINDB, embora muitos doutrinadores defendam. Tá? E talvez com a reforma da LINDB existem propostas para se defender o retorno. O retorno é extremamente comum na Europa. E em outros países da América Latina também se aplica. Não sei por que o Brasil não permitiu o retorno na sua legislação. Então, o retorno também é chamado de devolução, reenvio ou remissão. A doutrina francesa usa um termo parecido, que é renvoyer, e a inglesa remission, também na mesma ideia de você retornar. Né? Então, o direito brasileiro não admite o retorno nos termos do artigo 16 da LINDB, né? Embora defendida no Brasil por autores de peso como Clóvis Bevilacqua, Eduardo Espíndola, né? Lafayette Pereiro e Haroldo Valadão. Outros autores são contrários, como Oscar Tenório e o Grupo Mineiro, né? Como Amilcar de Castro, Osíris Rocha e Agenor Pereira de Andrade. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta até agora. Alguém tem alguma pergunta aqui? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui. Não, vocês não têm pergunta, né? Podem prosseguir, né? Ok? Pode sim, professor. Pode continuar. Perfeitamente. Então, vamos continuar. O caso clássico do retorno, pessoal, é o caso Forgo. Eu vou falar agora para vocês como é que foi esse caso Forgo, que é do direito francês, né? Os casos clássicos dessa disciplina, geralmente, eles vêm do direito francês, no século XIX. Bom, agora eu vou explicar para vocês o caso Forgo. Como é que é o caso Forgo? Deixa eu pegar aqui. Bem, François Xavier Forgo era um cidadão nascido na Bavária, Alemanha, ou Baviera, como vocês quiserem, né? Em alemão é Bayern. Hoje em dia é um estado alemão, mas naquela época era um reino independente. Ele migrou para a França ainda criança, né? E faleceu sem deixar descendentes
o testamento também, né, a sucessão dele foi legítima, e ele tinha uma grande fortuna. Pela lei da Bavária, que era o reino de origem dele, os bens iam para os parentes colaterais da mãe dele. Porém, pela lei francesa, a fortuna do senhor Forgo, ela passaria ao Estado francês, né, e iria ser considerada herança vacante, porque o Estado francês, e o Brasil seguiu essa mesma sistemática, ele limitou os parentes colaterais até o 4º grau para recebimento de herança, entendeu? Aquilo ali não tem nada a ver com genética. Se vocês, acho que eu já falei isso, né? Já fiz exame de DNA, sai milhares de anos, pessoal. É impressionante. Você sai milhares de anos de parentesco. Esses exames de DNA, inclusive, hoje está até muito barato. Na época que eu fiz foi caro pra caramba. Meu irmão fez agora, acho que pagou R$ 200. Acho não, foi R$ 200, 10 vezes. Quando eu fiz, paguei 1.500. Então, pessoal, Forgo, ele nunca formalizou o domicílio da França. Ele viveu ilegal, embora ele tenha feito uma fortuna lá no século XIX, né? Nesse caso, na Bavária, a competência para julgar o inventário era de acordo com o domicílio. E a lei da Bavária não diferenciava domicílio legal e ilegal, entendeu? Porque ele estava lá como imigrante ilegal na França. Aí o que acontece? Foi declarada a competência da lei francesa, porque ele residia na França, né? E a herança dele foi destinada ao Tesouro francês. Então, aí é o caso do retorno. Por que é o caso do retorno? Porque o juiz ele foi buscar na lei da Bavária. Primeiro, seu Forgo morreu na França, o inventário foi aberto na França. Como ele era bávaro e ele nunca se legalizou na França, aí o juiz foi analisar a lei da Bavária. Nesse tempo não havia nem Império Alemão, né? Era a lei da Bavária. Aí chegou lá na lei da Bavária, a lei da Bavária não diferenciava domicílio legal e ilegal, não importava. Importava era o domicílio. Aí o juiz fez o retorno na lei e aplicou a lei francesa, aí a herança dele foi para o Estado francês. Mas percebam, pessoal, como eu disse, essa questão de limitação de geração, como tem no nosso Código Civil, que teve origem no direito francês, é simplesmente para beneficiar o Estado, para você não buscar parentes colaterais até por detrás da serra. Porque, como eu disse, gente, se vocês fizerem DNA, vocês ficarem, ou se já fizeram, né, exame de DNA, vocês vão ficar impressionados de ver parentesco de milhares de anos, ou, por exemplo, sítio arqueológico, que acharam um resto. Isso é a parte até que eu acho mais interessante. Acharam um resto e tal, e você tem parentesco com aqueles restos mortais ali, né? Aqueles homens da caverna, que eu achei bem interessante, né? Que o meu DNA bate com o DNA de homens da caverna, como neandertais, como indígenas da América do Norte de 14 mil anos. É bem interessante. Não tem nada a ver com DNA, tem a ver com a conveniência do Estado, né? Em receber a herança. Mas voltando aqui. Professor, Pois não, pode perguntar. aí, nesse caso citado, aí, no caso, a França pegou o direito material, que era a questão do domicílio, né? Que pouco Que é o direito interessava, é civil, assim. né? Era definido pelo Código Napoleão, nesse tempo o Código Napoleão já estava, e a lei da Bavária talvez não fosse um Código Civil, mas era uma lei civil, entendeu? É a lei material, perceba, porque o direito processual é sempre de acordo com a lex fori. Uhum. Ou seja, o juiz, ele usa o seu direito processual, ele não usa o direito processual de outro país. Certo. Inclusive, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, no caso de produção de provas, a prova utilizada no direito estrangeiro tem que ser compatível com aquilo que é admitido no direito processual do país, do juiz que está julgando a causa. E o professor, licença, Pode falar. tem a previsão de que no Código Civil, se não me engano, no do processo, que toda prova ela tem que ser devidamente traduzida para a linguagem do Estado, que no caso é o português. E Sim. ela está com a tradução assinada por uma pessoa, um profissional específico. Pronto, esse assunto acho que eu vou falar agora, mas aí você já adiantou, já vou explicar, é o seguinte, chama tradução juramentada, e é cara, viu?
A última vez que eu paguei uma tradução juramentada é R$ 70 a folha. Esse tradutor juramentado é igual ao tabelião, ele cobra pelo serviço que ele presta, sabe? No caso, aqui, eles são registrados na JUSEP. Na JUSEP tem, inclusive, uma listagem. Eles têm fé pública, tá? Eles têm fé pública. Aí, por exemplo, eu mandei, isso acho que há uns 8 anos atrás, eu mandei traduzir meus diplomas, e R$ 70 frente e R$ 70 o verso, viu? Mesmo o verso do diploma não tendo quase nada, que nem vocês sabem. Só tem lá registrado em tal data, número não sei o quê. Então é caro. Esses tradutores juramentados, eles fazem um exame de prova de habilitação, entendeu? E como eu disse, é bem carinho, não é barato não, essa tradução. O juiz pode exigir que haja tradução juramentada da lei? Pode. Perfeito. E isso aumenta o custo e muito, né, de questões relativas a direito internacional privado. Documento, vocês podem ter certeza, vai ter que mandar traduzir, né? Diplomas, certidões de nascimento, de casamento, né? Vai ter que mandar traduzir. Às vezes o próprio consulado faz esse trabalho, mas como eu disse, não é baratinho, não. E principalmente agora que o real está com a cotação lá embaixo, ainda torna mais caro, porque a referência é preço, né? Preço lá de fora, né? Preço em cotação em moeda estrangeira. Sim, mas vamos voltar aqui. Cada país adota um critério para a aplicação da lei estrangeira, que não é necessariamente aplicada em totum, ou seja, não é aplicada necessariamente no todo. No caso do Brasil, nesse ponto, eu não sei se hoje, a gente vai ver aqui, porque também eu vou comentar sobre a prova e as faltas, aí eu vou ver se vai dar tempo para a gente fazer, senão a gente termina na próxima aula tranquilamente. Existem, pessoal, alguns limites à aplicação do direito estrangeiro. Como eu estava falando aqui no começo, não é toda norma estrangeira que você pode aplicar, tá? Existem alguns princípios que limitam esse poder de aplicabilidade do direito estrangeiro. Quais seriam eles? A questão de ordem pública, a questão de fraude à lei, favor negote, prélèvement, instituições desconhecidas. Não tirem onda do meu francês, não, pessoal, tá? Mas ele é melhor do que o de Moro, garanto. Instituições desconhecidas e instituições abomináveis. Vou falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? Então, aí são situações em que o direito estrangeiro não pode ser aplicado. Alguns a própria LINDB já prevê, como ordem pública. Nenhum Estado aplica a lei estrangeira que diz respeito à sua ordem pública, sendo o critério mais usado para limitar a aplicabilidade de normas estrangeiras. O STF, praticamente, e o STJ, tudo que ele entende que não é para aplicar direito estrangeiro, ele coloca como ordem pública, que acaba sendo um guarda-chuva. Quase toda... Pronto. Eu, do ponto de vista doutrinário, por exemplo, casamento poligâmico muçulmano. O STF rejeitou a aplicação ao reconhecimento do casamento poligâmico muçulmano, alegando que feria a ordem pública. Na minha opinião, seria instituição desconhecida. Que é a instituição que faz parte de outro sistema jurídico no direito islâmico, né? Mas que não existe no nosso. Mas foi limitada aí como ordem pública. Nessa questão de ordem pública, claramente, entra algumas circunstâncias que aí realmente existe uma preponderância do direito do interesse público sobre o privado, né? Mas, como eu disse, o pessoal do STJ e do STF acaba usando ordem pública como guarda-chuva e praticamente todas as situações que eles entendem que o direito estrangeiro não tem que ser aplicado, eles dizem que fere a ordem pública. Então, o artigo 17 da LINDB, só lembrando, preceitua que atos, normas e sentenças estrangeiras, percebam aí que entra ato administrativo, norma, legislação e sentença no mesmo barco, viu? Não tem efeito quando ferem a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Coloca esses 3 critérios. Esses outros critérios que a gente está falando e a gente vai falar, eles são definidos pela doutrina, alguns países positivam, outros não.
Fraude à lei. Prática de um ato legal na forma e na aparência, mas com intenção de burlar a lei aplicável. Pronto. Aqui, na fraude à lei, entra coisas que não tem no Brasil, para não dizer o contrário, né? Remessa de dinheiro para o exterior, que inclusive aí pode se configurar, né, crime contra a Fazenda Nacional. E muita gente tem, viu? Outra coisa, aquisição de bens no estrangeiro, por exemplo, abrindo através de uma firma em um paraíso fiscal, que também é outra coisa muito comum. Então, aí é fraude à lei, que é um ato legal na forma e na aparência, mas com a intenção de burlar a lei aplicável. Gente, o que tem de remessa de dinheiro do Brasil, por isso que, não sei se vocês já repararam, e talvez até tenha algumas pessoas aqui que são policiais rodoviários ou que conhecem, que de vez em quando eles, inclusive essa semana passada teve um caso, principalmente em estados de fronteira, que nem o Paraná e o Rio Grande do Sul, que eles apreendem malas de dinheiro. Aquilo é dinheiro, não é necessariamente dinheiro de tráfico, de crime, não. Geralmente aquilo é dinheiro de caixa 2 de empresa que estão remetendo ilicitamente para o estrangeiro, tá? Depositar em contas no Uruguai ou no Paraguai. E de lá remeter para paraíso fiscal. Não é necessariamente, não, mas não achou drogas, não achou nada, só achou a malona cheia de dinheiro. É muito comum, viu? E não, como eu disse, claro, muitas vezes é dinheiro, sim, de tráfico de drogas, etc. Quem faz esse serviço geralmente não olha de onde vem, mas muitas vezes são de empresas que, para fugir dos tributos aqui no Brasil e para fazer uma reserva lá fora, remetem ilegalmente dinheiro. Muito comum. Favor negote. Favor negote seria o princípio da prevalência do negócio em favor dos que estão de boa-fé, conforme De Plácido e Silva, né? Muito aplicado na área de direito empresarial. O favor negote, pessoal, seria você, nesse caso, pronto, é mais fácil o exemplo do que o conceito. Inclusive, tem um exemplo que eu coloco até no exercício de fixação. Até bem pouco tempo atrás, vou citar o caso do exercício que eu coloquei lá no Moodle, né? Até bem pouco tempo atrás, no Japão, a maioridade civil era só aos 20 anos. Inclusive, no Brasil, na minha época, era 21, né? Mudou com o Código de 2002. Então, imaginei o seguinte, um japonês nesse tempo, há pouco tempo atrás, acho que até 2018. Antes de 2018, um cidadão japonês, vamos dizer, 19 anos, vinha aqui para o Brasil, comprava um imóvel para passar férias aqui, uma casa de praia e tal, e ele esquecia que, de acordo com a lei do seu país de residência, né, ele era relativamente incapaz, ou seja, ele teria que ser assistido pelos pais no momento que ele fosse comprar esse imóvel. Ele não poderia comprar ele sozinho, mas ele comprou sozinho. Aí, nesse caso, o favor negote, ele permitiria que fosse aplicada a legislação brasileira, porque no Brasil são 18 anos a capacidade civil, entendeu? Porque, no caso da LINDB, a capacidade civil é determinada pelo domicílio da pessoa. Então, vamos dizer que esse japonês mora no Japão, só vem aqui para o Brasil de férias, não tem residência no Brasil. Então, ele com 19 anos, se você fosse aplicar mesmo a norma aqui da LINDB, ele seria considerado incapaz. Capaz não, relativamente capaz. E teria que ser assistido pelos pais, né? Não representado, mas assistido pelos pais na celebração do negócio. Então, em favor negote, como se estava de boa-fé, também tem que provar que estava de boa-fé. Mas o imobiliário nem se tocou nisso, ele já tinha 19 anos, nem se tocou que no Japão, e nem sabia que no Japão, né, a lei estabelecia que ele só seria maior com 20. Então, esse é o favor negote. Então, perceba que é um princípio da prevalência do negócio, de reconhecer a legitimidade do negócio em favor dos que estiverem de boa-fé. Prélèvement, que veio do francês tirar antes, ou arrecadação, é um instituto que visa beneficiar o nacional em certas circunstâncias em desfavor do estrangeiro.
Esse instituto também é conhecido como lei imperfeita por dar mais benefícios ao nacional. É muito usado o termo lei imperfeita, ao invés de pré-levement. Inclusive, alguns autores que a gente indica, eles falam mais em lei imperfeita do que em pré-levement. É porque o direito nacional privado ele tem influência francesa muito pesada. Aí, de vez em quando, a gente usa alguns termos em francês. O pré-levement é parecido com o favor-negote, só que ele é mais amplo. Então, um exemplo bem simples de pré-levement está previsto na própria LINDB, que é aquele que a sucessão vai ser regida pelo direito brasileiro, caso ela seja mais benéfica para o cônjuge ou filhos brasileiros. Então, aquela sucessão, por exemplo, pense numa sucessão de uma pessoa que morava no exterior. Ela deveria ser regida pela legislação do exterior, mas pode ser regida pela legislação brasileira, se assim for mais favorável para filhos ou para cônjuge brasileiro. Pronto, é o artigo 10, parágrafo 1º da LINDB, né? Que é aquilo que eu estou falando a vocês. Estabelece que a sucessão de bens de estrangeiros no país, no caso do Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício de cônjuge ou filhos brasileiros, se ela for mais favorável para cônjuge ou filhos brasileiros, né? Pronto. O pré-levement, aquilo que a gente estava falando, né, é semelhante ao favor-negote, porém é mais abrangente e se aplica principalmente em relação ao direito civil, como nesse caso, na questão de sucessões, né? Favor-negote é mais em relação ao direito empresarial e a negócios. Instituições desconhecidas são institutos jurídicos que são típicos de determinados estados e não existem em outros. No caso do Brasil, quando a coisa só existe no Brasil, a gente chama de jabuticaba, né? Porque jabuticaba é uma coisa que só existe no Brasil. Não existe em outros países. Quer dizer, eu acho que pode existir em outros países, sim, vizinhos, né? Como Paraguai, Bolívia, tem um clima mais quente. E é uma delícia, viu? Recebi um saco essa semana. Eita, razão. Eu dei um pé de jabuticaba de presente, junto com meus irmãos, para minha mãe, está com uns 2 anos. Né? Ela bota jabuticaba, assim, tá lá no sertão. Que minha mãe tava falando que nunca mais tinha visto jabuticaba, e aí a gente comprou uma jabuticabeira. Cara, viu? Acho que foi uns R$200 a jabuticabeira. Já dando fruta. E levou numa caqueira grande, sabe? A jabuticabeira. Acho que ela tem uns 2 metros de altura, mais ou menos. Não é muito grande, não. Mas bonitinha. Maravilha. Mas de vez em quando dá para tirar alguma jabuticabinha, que ela dá no tronco, né? Bom, pessoal, essa instituição desconhecida, pronto, uma instituição desconhecida que a gente tem, aqui no Brasil a gente tem algumas instituições que, por exemplo, pronto, uma instituição que tinha aqui e que era bastante desquite, acho que vocês que gostam de direito de família sabem do que eu estou falando. Antes de 77, o divórcio no Brasil não era permitido, que nem vocês sabem. Aí o que acontecia? Só havia o desquite. O desquite, ele separava definitivamente o casal, mas não punha fim totalmente ao vínculo matrimonial. Então, é uma instituição desconhecida. Jacob Dollinger O professor, sugere que... Oi? só um falar. minutinho. Um colega fez uma pergunta aí do assunto que o senhor falou há pouco, que é a respeito quando pessoas levam valores para outros países. Certo, eu vou Aí dar uma ele olhada. perguntou a respeito da criptomoeda, se também seria uma fraude. Bruno Lagos. Eu vou dar uma olhada aqui. Perfeito, obrigado, viu, Oswaldo? Criptomoeda, eu não entendo que seja uma fraude à lei, não, viu, Bruno? Mas criptomoeda é um ativo financeiro, entendeu? Ela é um ativo financeiro, embora eu não ache nem que seja moeda, mas ela é um ativo financeiro, como ações, como qualquer outra coisa. Vai perdurar, vai durar, ninguém sabe. Pode dar certo, pode não dar certo, ninguém sabe. Agora, não é uma aplicação que nem vocês sabem muito seguro, mas francamente nem ações são. Na minha opinião, ações é um jogo. Aquilo é jogo, gente.
Aquilo ali não tem muito pouco a ver com a realidade. Aquilo ali, na minha opinião, é um jogo de baralho, ações. E eu juntaria criptomoeda aí. Você pode ganhar muito dinheiro? Pode. Também pode perder muito dinheiro com ela. Então, se vocês forem investir em criptomoeda, eu recomendo o seguinte: façam com cautela e não investam tudo que vocês tenham numa criptomoeda, não. É a mesma coisa que você jogar numa roleta. Você ir num cassino e jogar numa roleta, tá? Ações também é a mesma coisa. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas não é fraude à lei, não. É um ativo financeiro. Também não é moeda. Agora, o que é fraude à lei, que eu estava citando aqui, viu, Bruno? São esses exemplos que eu estava falando, de gente que remete dinheiro para o exterior, de empresários brasileiros que abrem empresas para comprar bens fora do Brasil e movimentar dinheiro fora do Brasil, aí entra na questão da fraude à lei. Mas não sei se vocês lembram, há uns 2 ou 3 anos atrás, o próprio governo brasileiro ele fez um perdão, permitiu repatriar dinheiro, e a maioria não repatriou tudo, não, repatriou uma parte, em troca de que você pagasse um imposto. Não era nem multa, era um imposto. E, inclusive, os municípios, os estados, os municípios e a União dividiram esse dinheiro entre si arrecadado. Foi um bom valor, viu? Permitia, no caso, você perdoava os brasileiros de terem levado dinheiro para fora, de ter cometido o crime de evasão de divisas, e diz assim, você pode trazer o dinheiro para o Brasil desde que você pague aí um percentual em tributos. E esse dinheiro foi partilhado entre a União, estados e municípios. Não sei se vocês lembram disso. Acho que ocorreu no governo Temer. Vocês lembram? Alguém lembra disso? Professor, o senhor repete de novo como é? Aí eu não entendi bem. Foi o seguinte, o governo brasileiro, ele anistiou as pessoas que remeteram, as empresas e pessoas que remeteram dinheiro para o exterior, em troca de que pagasse um determinado imposto. Não era nem multa, era um imposto. Aí você podia trazer seu dinheiro de volta. Aí o governo dividiu o imposto arrecadado entre a União, estados e municípios. Deixa eu ver se eu acho aqui Tô uma notícia. lembrado, mas eu tô lembrado desse fato. O senhor falou E agora. foram bilhões, viu, Oswaldo? Foram bilhões. Só gente grande, né? Tem muita gente média, empresário médio, que faz isso também, viu? É verdade. Não precisa nem ser um grandão, que nem vocês estão pensando, um bilionário, não. Teve, parece que, um prazo, né? Teve Você prazo. precisava se regularizar naquele período, não é isso? Isso. Deixa eu dizer quanto foi aqui, que foi regularizado: 175 bilhões de reais. E o pessoal não trouxe todo o dinheiro, não, viu? Só trouxeram uma parte. 175 bilhões de reais. Chegou uma mensagem lá no chat. Pronto, eu vou olhar aqui. Não, sim, Bruno, realmente é. Sim, é. Aí realmente é. Mas o que eu estou dizendo a vocês, pessoal, que essas situações não são tão difíceis e tão quanto a gente pensa assim, não. É uma coisa relativamente comum. Por exemplo, eu já falei para vocês, muita gente empresária em Caruaru tem imóveis no exterior, em Portugal, na Flórida, aqui de Caruaru, viu? Muita gente tem. Não é pouquinho, não, tá? E também não é só aqueles ricos, não. Aqueles de médio que você diz, é fulano, pensa que não, tem. Deixa eu ver se eu acho aqui uma notícia do site. A lei foi sancionada em 2016. Então, eu vou colocar aqui um site
da lei, que aí explica para vocês como é que é feito, como é que é a questão dos tributos, né? Vou colocar aqui no chat para depois vocês darem uma olhada. Aqui no próprio site da Receita que explica, tá? Receita Federal. Eles explicaram como é que essa questão foi feita, de repatriação de dinheiro. Sim, pessoal, deixa eu terminar esse slide aqui, aí eu vou comentar sobre a prova e a questão das faltas. Jacob Dollinger sugere que a instituição desconhecida seja contornada por meio de adaptação a outra semelhante que exista no foro, defendido por outros doutrinadores brasileiros como Francisco Rezec, o Bit Reich Steiner e o Delomo. É muito comum, inclusive esse disquite, como eu disse, no Brasil não tinha divórcio, tinha o disquite, né? Em países que, principalmente no Uruguai, muitos brasileiros iam casar no Uruguai, os juízes uruguaios reconheciam como separação. Aí depois entrava com divórcio em cima daquela separação. Alguns autores, como Luiz Araújo, acreditam que admitir uma instituição inexistente daria mais direito ao cidadão estrangeiro do que ao nacional. Por isso, as instituições desconhecidas devem ser rejeitadas. Eu sou contra essa posição dele. Eu acho o seguinte, se tem uma situação parecida, pode ser reconhecido sim, como era feito nesse caso da legislação do Brasil, do disquite, era reconhecido em os países como separação, né? Mas, por exemplo, não se dava o divórcio, dava a separação, aí a pessoa entrava com o divórcio. Instituições abomináveis são institutos incompatíveis com a ideia de justiça e que repugna a consciência média dos chamados povos civilizados, né? Como a escravidão, a poligamia e a morte civil. Instituição abominável, pessoal, é aquela que rejeita até noções morais, como, por exemplo, a escravidão. No tempo que o Brasil tinha escravidão, e vocês sabem que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, a escravidão só era válido para o país que tivesse ela no seu ordenamento jurídico. Inclusive, gente, os ingleses instalaram essas ferrovias que cortaram aqui em Pernambuco, como aqui em Caruaru, como na minha cidade mesmo, que é ferrovia, eles não aceitavam mão de obra escrava, tá? Porque, lembrando, eram empresas inglesas que o governo brasileiro contratava para instalar aquilo, mas a própria empresa ela não aceitava trabalho escravo, né? Ela só contratava trabalhador assalariado. Então, a escravidão era instituição abominável e só era aceita nos países que a reconheciam. A poligamia, embora muito aceita no mundo islâmico, mas, concretamente falando, pessoal, 90% dos muçulmanos só tem uma esposa, né? Porque para você ter mais de uma, você precisa ter condições, né, financeiras muito boas. Morte civil, hoje praticamente não existe. Morte civil é o seguinte, quando a pessoa recebeu uma pena de morte, a pessoa já estava civilmente morta. A pessoa não poderia mais praticar nenhum ato jurídico, por exemplo, vender bens, fazer testamento, entendeu? Enquanto você esperasse a execução da sentença, você já estava morto para todos os fins civis. Nos Estados Unidos, na China, não tenho certeza, até porque a China é uma ditadura e eu não conheço a legislação chinesa a fundo. Nos Estados Unidos, todos vocês sabem que enquanto a pessoa fica no chamado corredor da morte, aguardando a execução, que pode demorar anos, né, porque tem muitos recursos, aí a pessoa continua com seus direitos, continua sendo sujeito de direito, podendo praticar seus atos jurídicos, tá? Não é, mas até o século XIX e comecinho do século XX, essa morte civil era comum. Ou seja, a partir do momento que recebeu a sentença de morte, a pessoa já estava legalmente morta, não podia fazer mais nenhum ato jurídico. Aí também é considerado um instituto abominável. Pronto. Agora eu vou comentar da prova. Mais alguma pergunta, gente? Se tiverem pergunta, coloquem no chat enquanto eu vou abrindo aqui a prova de vocês. Deixa eu olhar aqui, avaliação. E aí a gente fica à disposição, eu vou comentar a prova, depois eu vou ficar à disposição de quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer algum questionamento, tá? Primeiramente, pessoal, deixa eu explicar em relação à questão da prova. Já abri aqui.
Bom, as notas, no geral, foram boas, mas a dissertação em si, não. Para você ter ideia, eu corrigi umas 300 dissertações, perdão. Nenhuma tirou 10. A maioria das pessoas tiraram a média de 8. A nota média foi 8. A maior nota de todas as turmas, 9, foi 9. Mas a nota média foi 8. Em alguns casos, as pessoas tiraram menos. E aí eu vou explicar, comentar cada questão. Eu sei que a dissertação era pequena. Bom, pessoal, o primeiro tema de dissertação, primeiro assim, a gente não teve muito aquele problema de cópia de provas, não teve. Agora, teve muita gente que seguiu um roteiro parecido, ou seja, as respostas eram muito parecidas, mas a redação era diferente, etc. Mas seguindo o mesmo roteiro. O problema é quando o roteiro, às vezes, está errado, né? No primeiro tema de dissertação, era para falar sobre a aplicabilidade das normas de direito internacional privado na Antiguidade e Idade Média. Teve gente que falou da Idade Moderna, teve gente que falou da Idade Contemporânea. Gente, era só Antiguidade e Idade Média. Tá? Não era para falar de não era para falar do histórico em geral, era para falar desses dois períodos históricos, até porque o tamanho da dissertação era pequeno, né? Pronto. Então, nesse caso, quem falou de outros períodos históricos, eu tirei pontuação de acordo aí com o que a pessoa falou. E também, gente, teve muitos erros de grafia, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A prova ficou uma semana disponível, eu até falei, dê uma caprichada, mas, assim, muitos erros de ortografia, muitos erros de português, de digitação, de pontuação. Então, tenham mais cuidado, principalmente numa prova que demorou uma semana para poder entregar. A outra coisa também que eu noto é a falta da prática na hora de escrever dissertação, porque vocês escreveram no ensino médio até o Enem, depois parece que esqueceram. Claro, nem todos, alguns redigem bem, mas a maioria parece que perdeu a prática. E outra coisa bem interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, teve gente que colocou assim, eu falei que era para ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não era para colocar os tópicos assim, introdução, desenvolvimento e conclusão, é para fazer o texto corrido, tendo a introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Não era para especificar os tópicos, né? Fazer o texto corrido. No segundo tema, a importância das fontes internas do direito internacional privado, esse tema é interessante porque muita gente colocou que os tratados eram fontes internas. Não, fontes internas, basicamente, é a legislação, a jurisprudência pode ser uma fonte interna, tá? A doutrina pode ser uma fonte interna. Tem fontes que podem ser internas ou externas. As fontes internas são as mais importantes do direito internacional privado, porque para se resolver questões de direito internacional privado, é necessário que se busque a legislação estrangeira, inclusive como a gente estava falando nesse ponto 5. Então, diferente do direito internacional público, no privado, as fontes mais importantes são a legislação interna de cada país. Mas, obviamente, tratados não está entre elas. O tema 3 seria as teorias de qualificação na LINDB. Na LINDB, pessoal, primeiro, nesse ponto 3, obviamente, teria que falar um pouquinho de cada teoria e citar que na LINDB se adota, via de regra, a lex fori. Ou seja, o juiz brasileiro, em regra, aplica a sua própria legislação, como seria óbvio. Porém, existem exceções importantes em relação a bens e a obrigações, que aí se aplica a lex causae. Basicamente isso, explicar um pouco. Na quarta questão, sobre elementos de conexão na LINDB, parecido, né, falar o que são elementos de conexão e dizer que na LINDB o principal elemento de conexão utilizado é o domicílio, embora existam alguns casos que são usados a nacionalidade e existam casos que são usados, por exemplo, a questão dos bens, né? A questão em relação à situação de bens, etc., mas a regra da LINDB é o domicílio. Então, por exemplo, capacidade é definida pelo domicílio, não importa a nacionalidade das pessoas.
Bom, em relação aos temas, basicamente seria isso o que eu tenho para colocar a vocês. E aí agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre a prova. Quem quiser receber a prova, inclusive eu posso encaminhar agora. Basta que você coloque a sua matrícula no chat. Eu posso mandar agora. Tá? Aí eu mando a prova da pessoa. Pronto, beleza. Eu vou colocar aqui por partes. Sim, pessoal, quando essa prova chegar, abram essa prova no notebook, viu? Porque se vocês abrirem essa prova no celular, pode ser que vocês não vejam o comentário, porque o comentário está naquele formato de caixinha de post-it. Então, não coloquem não, viu? Coloquem, abram no notebook, de preferência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tal. Inclusive já tá. E quem não tiver aqui, depois pode mandar, a gente responde tranquilamente em outro momento, né? Quem não estiver, vocês podem avisar, o professor disse que ia mandar, basta mandar um e-mail para ele que ele manda a prova de volta. Estou mandando, viu? Alguns de vocês já podem aí estar recebendo. Professor, Oi, teve Oswaldo. também pessoas que assim perguntaram a mim, Oswaldo, quanto à quantidade de linhas? Eu disse, olha, ele deixou definido que são 15 linhas. Aí teve gente que disse que tinha feito 15 linhas só no desenvolvimento. Eu acho que ficou fora daquilo que era estabelecido, né? Exatamente, Oswaldo. Tem isso, tem a questão era de 15 a 25. Inclusive, tinha essas instruções dentro da própria prova, tá? Eu sei que é pouco, porém, aí também entra a capacidade de síntese que tem que ser avaliada. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação à questão de faltas. O exercício complementar é para abonar o excesso de faltas. No caso de vocês, excesso de faltas é tudo que passar de 8 faltas. Vocês podem ter até 8 faltas para não ser reprovados. Esse exercício é de compensação, ele não é de abono, entendeu? O abono só pode ser feito nos termos da lei. Então, ele é para compensar o excesso de faltas. No caso das pessoas que se matricularam no final de fevereiro, comecinho de março, esse exercício a gente abonou todas as faltas de fevereiro, porque a pessoa se matriculou ali no final do mês, no comecinho do outro mês. E, a partir de março, o excesso. E quem estava desde o princípio, o excesso, entendeu? Que algumas pessoas, até Oswaldo tinha feito esse questionamento para mim, e aí é importante a gente lembrar disso. Na segunda unidade, pessoal, eu vou passar outro exercício, que aí vocês vão poder fazer com certeza, né? Ah, e quem ficou, acho que no caso da turma de vocês, ficaram pouquíssimas pessoas reprovadas da primeira unidade por falta que não fizeram, e aí eu lembro que eu deixei mais de um mês, vocês são testemunhas disso, ficou mais de um mês, aí diz, não, professor, eu não pude fazer o exercício na primeira unidade, o que é que eu vou fazer? Duas coisas, tá? Preste atenção aí no que eu vou explicar. Quem tiver reprovado desde a primeira unidade por falta, vai ter que fazer todos os exercícios de fixação e estudos dirigidos à segunda unidade, que são de 3 pontos, 5, 6 e 7. O 5 e o 6 já está disponível. E fazer o exercício complementar da segunda unidade. Esse exercício complementar da segunda unidade eu vou deixar no fim de abril e vocês podem respondê-lo até o dia 1º de junho. Ou seja, tem muito prazo para isso, mas estejam atentos. Eu peço que cada um de vocês e cada uma esteja atento para essa situação, tá? Porque eu não quero reprovar vocês. Porém, eu quero que vocês façam as atividades conforme a gente combinar aqui, tá? Ou seja, eu não vou passar de graça
mas eu vou dar a oportunidade para vocês com certeza, tá? Isso aí, a gente sabe a situação que a gente está vivendo, como eu estou sempre dizendo aqui, eu quero que todos vocês se formem, todos vocês colhem grau, porém vocês também precisam mostrar uma contrapartida, um compromisso mínimo. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, muitos de vocês não têm tempo por trabalho, por família, por questões de saúde, são situações complicadas que todos nós estamos enfrentando, não só vocês, eu também, viu? Não pense que a minha vida está fácil, não, como a de ninguém está fácil. Então, o que, é que a gente quer que vocês façam? A gente quer que vocês tenham esse compromisso de fazer essas atividades que a gente vai deixar com prazo. Por exemplo, os exercícios de fixação de estudos dirigidos do ponto 5 e 6, vocês têm que fazer, já está disponível. Vocês têm que fazer até o dia 27. Ou seja, até daqui a 15 dias. Não percam esse prazo, pessoal. E o exercício complementar, eu vou deixar mais de um mês, eu vou deixar no final de abril. Posso deixar aí 35 dias, tranquilo, 40 dias, vou ver até se eu já tenho algum pronto. Porque aí a gente já deixa já tranquilo para que vocês façam com calma. Entenderam? Então, nesse sentido, é importante que vocês também façam a parte de vocês. Eu estou mandando, viu, aqui os exercícios. Exercício não, a prova. Estou mandando as provas para vocês. Professor, tem um colega aí no chat que diz que o acesso está restrito aí no. Acho que é do material. Sim. Eu vou dar uma olhada aqui agora, Oswaldo, se o Moodle está restrito. Deixa eu olhar qual foi o que ele apontou, que eu estou mandando ainda as provas, né? Deixa eu olhar qual foi o que ele apontou, porque aí eu já olho logo antes da gente encerrar Os esse slides. encontro de hoje, né? Ah, os slides, né? Perfeito, deixa eu entrar aqui. Não é exercício, né, que está restrito, é slide. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui na turma de vocês. Cenários. Ponto 6 está ok. Ah, eu estou vendo aqui 15, isso. É a data que ficou, está restrito, acho que pela data. Pronto, eu vou liberar agora, que aí vocês já podem dar uma estudada, uma analisada, se quiserem. E deixa eu olhar se está tudo ok nessa parte. É a data. E acesso. Aí, pessoal, na segunda unidade só tem 3 pontos, tá? 5, 6 e 7. Não é que tenha menos conteúdo, é porque está concentrado nesses dois. Inclusive, eu prefiro até ter um número ímpar de pontos para a gente estudar. Que aí, um desses pontos eu vou escolher duas não, que vai ser tema dissertativo, né? Vão ser 3 temas dissertativos, mas eu posso colocar 4 temas, escolhendo 2 temas para um ponto aqui que a gente vê. Deixa eu dar uma olhada. Realmente estava aqui restrito, né, por data. Pronto, o que mais a gente tem?
Pronto, se alguém quiser perguntar alguma coisa no áudio, pode perguntar, viu? Que eu estou mandando aqui as provas para os alunos que pediram. Inclusive, vocês já devem estar recebendo. Olhem no seu e-mail institucional. Como eu disse, abram a partir do notebook, porque muitas vezes o celular não tem a ferramenta para vocês verem um comentário. E aí eu coloquei comentário em todas as provas. Eu leio todas as provas, não tenho nem dúvida disso. Demoro, mas leio. Esses dias estava mais ou menos uma prova, estava corrigindo uma turma por dia, principalmente as turmas da noite são muito cheias, né? Tem turma que eu tenho que estar com 70 alunos, é de vocês mesmo, né? É uma das maiores que a gente tem. E eu estava demorando um dia, e eu tive alguns problemas familiares também, né? Eu estava demorando um dia para corrigir, nesse final de semana, a turma. Essas turmas maiores. Pronto, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui encaminhando as provas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre prova, quiser fazer alguma questão, a gente vai respondendo, viu? Os demais eu já dispenso, mas eu vou ficar online até eu terminar de mandar as provas e de responder o que tiver no chat, tá certo? Podem perguntar também online, pode perguntar no áudio também. Tá? Agora, quem já quiser saber, por hoje a gente já encerra a nossa aula. Certo? Eu só vou responder agora o chat e perguntas de quem tiver e mandando aqui no nosso chat. Aqui.
Boa noite, pessoal. Boa noite, o Alisson. Até a próxima, viu? Tchau.